nós trabalhistas temos uma solução, ou melhor, várias soluções. Estamos falando dos núcleos de base e do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Estas duas ideias estarão reunidas agora nesse seminário dos núcleos de base, com a presença do Ciro Gomes, Manuel Dias e Nelson Marconi. O núcleo de base é uma fórmula simples de você liderar ações políticas e organizar nossa gente para resolver os problemas comuns do seu cotidiano e assim estabelecer uma interface do nosso projeto político com a sociedade. O Projeto Nacional de Desenvolvimento é um conjunto de soluções políticas e econômicas propostas a partir de um diagnóstico preciso dos problemas brasileiros. E muitos desses problemas são seculares, que nós precisamos resolver com urgência, ainda mais agora, nesse momento que o Brasil vive a sua maior crise em toda a sua história. Então, podemos começar o nosso seminário. Quero passar a palavra para o nosso secretário nacional do PDT, Manuel Dias. Boa noite, Manuel Dias. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Ciro, nosso pré-candidato à presidência da República. Saudar o Marconi também. Saudar todos quantos estão aí conosco participando. E eu apenas queria falar sobre essa construção dos núcleos de base, de grupos de discussão, com o objetivo de fazer um debate sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. Nós temos aí 3.000 e poucos vereadores, nós temos aí as redes sociais todas de apoio ao Ciro, e a gente tem conclamado para que criem, né, cada um núcleo de base, de 5 a 10 pessoas, para que a gente possa, a partir desse seminário, delinear o que é que vem a ser esse Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, numa linguagem compreensível para aqueles nossos companheiros que lá na ponta precisam entender as propostas de reformas estruturais propostas pelo Ciro e que serão indispensáveis para que nós possamos recuperar, né, o nosso país dessa pandemia que está sendo cometido. Então, eu passo já de início pedindo aos companheiros que multipliquem essa palestra, esse seminário, e estão disponíveis aí na plataforma da Universidade Leonel Brizola, na plataforma da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e na Secretaria de Núcleos de Base da Fundação. Então, eu passo ao Marconi, que já agradeço a ele, porque o Marconi é que elaborou, né, a proposta para a realização desses seminários, e ele fará a sua manifestação, depois ouviremos o companheiro Ciro. Obrigado, Manuel. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Ciro. Boa noite, Leonardo. Leonardos, né? Jota, o Alan, que está aqui, todo mundo que está nos assistindo. Boa noite. É muito bom a gente dar o pontapé inicial aqui desse seminário e contar com o Ciro para poder fazer esse início, né, com certeza que será brilhante, né, para explicar para vocês um pouco sobre o nosso Plano Nacional de Desenvolvimento. A ideia do seminário é fazer com que a gente consiga mostrar para o nosso público, né, tanto para os nossos militantes, como para os nossos agentes políticos, vereadores, quem mais quiser participar, como é que o Plano Nacional de Desenvolvimento se traduz no dia a dia das pessoas, ou, de certa forma, como que ele pode melhorar a vida das pessoas, né? Como que a gente fala muito das ações que a gente vai tomar, mas a gente quer, nesse momento aqui, justamente poder mostrar como que as ações que nós estamos propondo, que o Ciro propõe nesse grande programa, né, nesse grande Plano Nacional de Desenvolvimento, né, do nosso partido, do nosso PDT, brilhantemente aqui organizado pelo Ciro, e como é que esse plano pode afetar a vida das pessoas, né? Então, a gente vai tentar nos guiar por perguntas, não agora, né, nesse momento, mas nos próximos seminários, por perguntas mostrando como é que a vida das pessoas vai ser influenciada, vai ser melhorada, no fundo, né, pelo nosso programa, pelo nosso plano. Tá? Então, a gente vai ter hoje a abertura com o nosso querido Ciro, fazendo
uma fala, né, sobre o programa, sobre o nosso plano de desenvolvimento e justamente já, de certa forma, mostrando um pouco como é que isso influencia no dia a dia das pessoas. Depois, nós vamos ter mais 4 seminários, tá certo? As datas nós vamos combinar com vocês. Olha o Gael aí, né, aparecendo, muito bom, lindo, filho de Ciro, olha lá. E, fala, Gael. E daí, depois, nós vamos, então, discutir em 4 seminários, como eu estou falando, os temas como é que eles vão afligir as pessoas. A primeira data, possível primeira data a confirmar é dia 3 de junho, tá certo? Mas nós vamos, depois, é uma data tentativa para a gente fazer. Depois, a cada 2, 3 semanas, nós vamos fazer mais em 4 seminários. Nós vamos discutir temas econômicos, vamos discutir temas sociais, né? Vamos falar muito sobre saúde, educação, vamos falar sobre sustentabilidade, direitos humanos, vamos falar sobre segurança, né? Vamos falar sobre reforma tributária, vamos falar sobre infraestrutura, vamos falar sobre política econômica, tá? Então, e cultura, né? Tá certo? Quer dizer, nós vamos falar, tentar abarcar todos os temas desses 4 seminários do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento, fazendo sempre perguntas, né, para os palestrantes buscando responder, na verdade, perguntas para vocês. Tá? Então, a ideia é essa. Eu passo só a palavra para o Leonardo rapidinho aqui, que ele quer falar uma coisa rápida, antes de passar para o nosso querido Ciro, que vai fazer, com certeza, mais uma apresentação brilhante aqui para vocês que estão nos assistindo. É isso aí. Obrigado. Beleza, Marconi. Só lembrar que esse seminário é destinado para o público em geral, mas também, sobretudo, para os nossos companheiros militantes que atuam nos núcleos de base, para que eles entendam, compreendam, introjetem o Plano Nacional de Desenvolvimento. Eles vão ser uma grande base de dispersão das nossas propostas e das nossas ideias políticas. E hoje a gente tem também a honra de participar aqui conosco o J. Lima, o nosso jumentinho amarelo digital influencer, e o nosso companheiro Alan Pombo, vereador em Belém do Pará. Ciro, por favor, contigo. Está desligado o microfone. Bom, muito obrigado a você, Leonardo, pela apresentação sempre muito generosa. Um abraço muito fraterno, muito afetuoso a um dos nossos melhores quadros da vida pública brasileira, nosso companheiro Manuel Dias, secretário-geral do PDT Nacional, presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, e o grande mentor e estimulador daquilo que é uma essencialidade para um partido que tem a tarefa de mudar estruturalmente o Brasil, que é organizar nossa militância em núcleos de base, lúcidos, conscientes, informados, acreditando em ideias, em propostas, em projetos, e não na ilusão personalista de que fulano, beltrano ou cicrano, por mais qualificados que sejam, tem a capacidade de fazer a profunda revolução de costumes políticos e de institucionalidade que o nosso país precisa. Eu quero te cumprimentar, Manuel Dias, com muita alegria, mais uma vez, e dizer a cada militante do PDT que você, para todos nós, é uma grande inspiração. Quero cumprimentar o professor Nelson Marconi, que é um talento em si mesmo, não é? Um homem que agora está fazendo uma especialização na Universidade de Harvard, mas já tem todos os títulos de uma das mais importantes estruturas do pensamento acadêmico nacional brasileiro, que é a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Pertence aí, ele, na verdade, lidera uma equipe que nós chegamos a contar 600 pessoas num certo momento, que nos ajudam a iluminar, a compreender, a colocar os números, os diagnósticos, a inteligência de todos os complexos assuntos, não é? Às vezes, eu lembro uma vez que nós estávamos nos perguntando o que era cada letrinha das comunidades LGBTQI+, não é? E nós temos aí uma turma pensando isso, e políticas afirmativas, isso já faz muito tempo, eu já estou bastante informado por isso, mas eu quero dar detalhes, não é, de que essa equipe é capaz de iluminar qualquer dúvida, e o Nelson, não só pelo talento extraordinário dele, em si mesmo, o grande formulador, mas pela capacidade que ele tem de liderar, de agregar, de somar pessoas que, independentemente de serem do PDT ou não, ele aceitou, para nossa honra, o privilégio de se filiar e de vir para a nossa fundação, mas nós lideramos aí, através do Nelson, uma imensa equipe de pessoas
que, enfim, querem colaborar sem necessariamente se filiar a partido. E cumprimentar esses militantes modelo, não é? O Alan Pombo, que faz uma revolução lá na Câmara Municipal de Belém, e é um exemplo de vereador que o PDT tem, e o Jota Lima, que é o cara que ganha todas as paradas na internet, porque ele consegue a proeza de ser extraordinariamente bem informado, muito politizado, mas não tem nem de longe as ranhetices do debate. É um cara bem-humorado, absolutamente espirituoso, em que até o adversário que leva a pancada não consegue deixar, não é, de ver a inteligência, a verve do nosso jumentinho amarelo. Eu brinco sempre com ele, né, do Jota Lima. Enfim, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, mas especialmente a companheirada aí dos núcleos de base. Veja, eu vou avançando aqui até que a minha assessoria me diga que eu estou passando da conta, porque eu estou ficando mais ou menos como o nosso grande Brizola, não é? Ou como o padre Antônio Vieira, que antes de começar os seus intermináveis sermões dizia: desculpem, não posso ser breve. Aí mandava ali 2 horas, 3 horas, a moda Fidel Castro e tal. Eu vou tentar ser menos malcriado, mas falando a essa militância especial, que é disparada a melhor militância do Brasil, nós precisamos estar na ponta da língua com as compreensões básicas do debate. Porque o debate, ele mesmo no Brasil, já começa a ser fraudado, e isto nos atrapalha. Porque o que está em discussão no Brasil não é Chico, Manuel ou Maria, como infelizmente tem sido o debate na frente do povo ao longo dos últimos muitos anos. Não é? Qual foi a substância do debate do Collor, não é? Que tirou da presidência da República o Brizola, o Mário Covas, para ficar em 2 extraordinários nomes? Qualquer deles, nós preferíamos naturalmente o Brizola, teria feito história, e a história do Brasil hoje seria outra. Não, nós caímos num aventureiro que, com a estrutura de propaganda, não é, se apresentou ali como caçador de marajás. O grande apelo moralista da sociedade brasileira naquele momento vinha em cima da debacle do governo brasileiro, com Sarney, com todas as contradições que aconteceram, da inflação altíssima, e pronto, lá veio o pacote adjetivo, sem substância, sem nenhuma proposta, era só deixa que eu chuto, etc. Depois, o Fernando Henrique, um pouco menos, já vem na estrutura do Plano Real. Mas o Fernando Henrique se elege com o Plano Real e joga o Plano Real e as necessidades estratégicas, que eu estava lá e ajudei a pensar e a executar o Plano Real na sua hora mais crítica. Fernando Henrique abandonou todas as providências estratégicas e pôs-se na reeleição com absolutamente, de novo, o deixa que eu chuto, eu sou o maioral, se não for eu, o real vai se acabar, e lá foi eleito e provocou uma crise que se arrasta até hoje, dando passagem ao Lula. O que era o Lula? Era: chega de mentira, chega de coisa, há uma injustiça no Brasil, uma corrupção generalizada e a mistura de uma difusa solidariedade com os pobres, nunca explicitada com clareza em como enfrentá-la ou resolvê-la. Mas o moralismo, porque é muito impressionante, mas a gente precisa entender isso. O PT juvenil, o PT dos primeiros embates do Lula, só para vocês terem uma ideia, o único presidente do Brasil contra quem o Lula não assinou um pedido de impeachment foi o Bolsonaro. O Lula assinou o pedido de impeachment do Fernando Henrique, eu disse: não faça isso, ele fez. Assinou o pedido de impeachment do Collor, assinou o pedido de impeachment do Itamar Franco, um absoluto homem honrado, patriotas, que serviu ao Brasil com todo o amor, nacionalista, sério, enfim, criou a condição política para acabar a negociata da superinflação de mais de 35 anos. Pois bem, contra ele o PT e o Lula pediram impeachment, mas o Lula acha que não é prudente pedir o impeachment do Bolsonaro. Só para a gente ir entendendo a tese, que eu volto aqui ao que eu estava dizendo. O Brasil não pode mais discutir os seus problemas, muito menos as suas soluções, com personalismo. Deixa que eu chuto, fulano contra o Beltrano, e amizades, e ódios, e afetos, e discursos emocionais. Seja um afeto febril, seja a paixão absolutamente despolitizada, e eu compreendo que todos nós tenhamos entusiasmo, paixão, amor pela nossa corrente ideológica, pelos nossos líderes, tudo certo, nós somos seres humanos e a emoção é um dado positivo. Mas uma eleição não pode ser um embate de paixões despolitizadas, muito menos de ódios absolutamente amalucados. Porque se o companheiro que está me ouvindo hoje perceber,
nós vamos já avançar para isso, eu avisei que não podia ser breve, né? Mas eu quero pesar um pouco mais nessa premissa da necessidade da gente trocar o debate de onde ele está hoje, paixões, ódios e personalismos, para um diagnóstico correto do problema e base para a solução proposta do problema, que exige isso que eu estou propondo. Mas veja, hoje, se o Bolsonaro sair na rua pelado, não é? E chamar Jesus de palavrão, e no fim da corrida pelado bater na mãe, a turma dele, esses 10, 12, 11% de fanáticos, vai chamar de mito e vai achar uma explicação monstruosa para justificar esta aberração. Infelizmente, não é a mesma coisa, e eu tenho clareza das diferenças profundas, não é? Mas neste aspecto, o lulopetismo virou a mesma coisa. Não é? Virou a mesma coisa, porque se o Lula sair pelado na rua correndo, né, no fim da estrada bater na mãe e chamar Jesus de palavrão, aqueles fanáticos também vão relativizar e vão justificar e vão fazer uma explicação, nem que o próprio Lula depois caia em si e diga eu fiz uma bobagem. Não adianta, essas pessoas, e isto, de novo, é 10, 12%. Mas isso está, porque eles são os agressivos, eles são os militantes, eles é que entulham a internet destes bombardeios odiento, despolitizado, enfim. Portanto, a nossa tarefa começa por propor ao povo brasileiro que, com todos os nossos ódios, afetos e paixões, que nós coloquemos o nosso cérebro, a nossa inteligência, a inteligência do povo brasileiro para determinar o debate. Se nós conseguirmos isso, a vitória eleitoral é certa. E eu digo a vocês por quê. Porque olha que tragédia para este país, o único diagnóstico hoje existente para a crise brasileira, oficialmente publicado nos documentos do partido, é o nosso. Olha o que eu estou dizendo, como isso é grave, porque ninguém pode ser dono da verdade. Ainda que o nosso diagnóstico seja amadurecido na compreensão da história do Brasil, ainda que ele seja sustentado com o argumento dos números racionais, objetivos, ainda que ele se espelhe na melhor experiência internacional de êxito civilizatório, ainda que ele seja produto da mente coletiva, como eu disse, só o Nelson Marconi mobilizou mais de 600 PhDs, mestres, doutores, operadores da vida pública, operadores do mundo privado. Nós temos horas de seminários com as associações, por exemplo, a ABDIB de infraestrutura, com os industriais, com as federações de comércio, enfim, circulamos o país inteiro para recolher esse projeto, ainda que ele tenha esta qualidade, um país não pode resistir a um projeto só. Não, é preciso que esse projeto seja confrontado com outros projetos. E aqui eu não estou falando de adjetivo, de slogans, porque isto é aquela despolitização. Então, o neoliberalismo, o Estado é uma imperfeição, o Estado é uma perversão, ponto. Não, isso daqui é uma frase, isso não é um projeto alternativo. Quem achar que o Estado é uma perversão tem que me responder como é que eu resolvo o problema de educação, de saúde, de infraestrutura, de desenvolvimento do país que está estagnado em números mediocrérrimos há 40 anos e em números trágicos, porque faz 10 anos que nós crescemos zero em média. É a pior década, sob o ponto de vista de desenvolvimento, dos últimos 120 anos. Portanto, ok, nós respeitamos todas as formas de olhar e pensar, mas não é possível que a gente chegue aqui com um diagnóstico pensado, estudado, refletido, amadurecido e, portanto, que mete o dedo nas feridas, fere interesses, anuncia como é que nós nos posicionamos no gravíssimo conflito distributivo da economia mais piormente concentrada do planeta Terra. 5 brasileiros hoje acumulam a fortuna que possuem os 100 milhões de nacionais mais pobres do nosso país. Isso é o que eu vou repetir, 5 pessoas, os dedos de uma mão, hoje tem fortuna maior do que o que tem 100 milhões de brasileiros para enfrentar a vida. Isso vai se desdobrando em tragédias, e nós precisamos que essas tragédias tenham respostas, porque há premissas morais. E essa é a primeira premissa moral do socialismo, ou do compromisso com a democracia, para além da retórica. É que eu não posso ser feliz individualmente, com a minha família, com o meu pequeno grupo de convivência social, se estou cercado de tragédias sociais, de miséria, de violência, de doença, de fome. Não como retórica. A fome hoje alcança 20 milhões de brasileiros. E a insegurança jurídica alcança 130 milhões de brasileiros. Então, veja, neste momento,
Projeto Nacional de Desenvolvimento, na nossa confiança, é a única fórmula do Brasil se reconciliar e de substituir a patologia do personalismo clientelista, fisiológico, que está destruindo a política como linguagem da democracia, especialmente na cabeça dos jovens. E cada palavra dessa importa num conjunto de sacrifícios, num conjunto de posicionamentos políticos, e eu quero dizer com muita humildade que cada palavra dessa representa uma derrota do pensamento progressista brasileiro ao longo dos últimos 35 anos. Por quê? Porque projeto, como o Manel prefere chamar, é um plano. É um plano que diga, está aqui o problema, eis o tamanho do problema, eis a dimensão social do problema, eis como explode na casa do pobre, da classe média, não é, o problema, e nós queremos resolver esse problema em tal prazo, com tais e tais e tais objetivos, em tal prazo, e temos que dizer quanto custa isso. Por quê? Porque dizer quanto custa, atenção, companheirada dos núcleos de base, este é o ponto. Dizer quanto custa significa anunciar a posição política que nós temos diante da gravíssima contradição que é 5 pessoas terem fortuna equivalente aos 100 milhões de nacionais. Só que essas 5 pessoas têm o controle da mídia. Essas 5 pessoas têm o controle da mídia. Essas 5 pessoas têm o controle da estrutura formal dos partidos. Essas 5 pessoas, ou vamos alargar um pouco mais, as 10 mil famílias mais ricas do Brasil, explicam por que o Congresso Nacional é eleito em agenda popular, todos os parlamentares falam em educação, saúde, emprego, moradia, denunciam a corrupção, todos. Eu não conheço um que tenha se elegido dizendo eu sou a favor da corrupção, eu sou contra esse negócio de cuidar de pobre, eu nunca vi nenhum se eleger assim. Mas basta acabar a eleição, vão para Brasília e 300 e tantos votam para destruir os direitos trabalhistas, para transformar o mundo do trabalho brasileiro num ambiente de insegurança jurídica e econômica, a maior informalidade da história do Brasil, o maior desemprego aberto da história do Brasil, o maior desalento, que é como o IBGE chama o companheiro e a companheira que procurando emprego e não conseguindo, pararam de procurar, de tanta decepção que sofrem, de bater de porta em porta e não ter nem dinheiro para pagar o transporte, para procurar o comércio. E, pois bem, os deputados votaram numa conta de 320. Aí o Brasil está agora desesperado por vacina, preocupadíssimo com a questão do socorro emergencial de R$150, que não paga o quarto de uma cesta básica. E o que é que vota a Câmara Federal por 300 e tantos? A entrega ao capital estrangeiro do sistema Eletrobras. Quem foi que pediu isso? Onde foi a passeata? Qual foi o grupo de interesse que fez um artigo no jornal, não é, defendendo que isso é bom para o povo brasileiro, por isto ou por aquilo? Isto é terrivelmente mau e ameaçador para o povo brasileiro, porque o Brasil tem uma matriz de energia de base hidráulica. Significa que quem gera energia no Brasil é a água, não como uso consultivo, mas porque ela gira as turbinas. Ora, se eu privatizo entregando ao capital estrangeiro, eu estou entregando ao capital estrangeiro o juízo de vida ou de morte sobre a água, que, como todos sabemos, é um mineral mais importante do que ouro, porque está na base da vida, da produção, da indústria, da agricultura, da saúde pública, porque a água é saneamento, não é? Veja, nós estamos entregando e os diversos usos da água, hoje dá muito para a gente explicar. Veja, a gente do Sul e do Sudeste está numa seca extrema, pior dos últimos 90 anos. O Nordeste conhece isso, 3 anos por cada 5 nós temos seca aqui, e por isso a Constituição brasileira hierarquizou o uso da água, dando prioridade ao abastecimento humano e à dessedentação animal. Depois os usos difusos para a saúde, depois vem os usos econômicos e a energia. Pois bem, quando você olha uma barragem como Itaipu, um engenheiro pode olhar aquela água e calculá-la em metros cúbicos. Mas o engenheiro elétrico pode olhar para o mesmo volume e calcular aquela água em quilowatt-hora, porque é a mesma coisa. Então, repare, eu vou entregar para o estrangeiro o juízo. Ele vai fazer quilowatt-hora ou vai entregar água para a indústria? Se eu privatizo como o setor elétrico, é evidente que essa hierarquia de uso exige a presença do setor público. E isso é um assunto de defesa, isso é um assunto de soberania. Nenhum país do mundo entrega ao capital estrangeiro o seu regime de águas. Eu estou dando um exemplo prático, que acabou de fazer ontem a Câmara Federal, quando nossa pedida é por socorro emergencial minimamente decente, que permita ao povo esperar
a passo de carga do manco, a velocidade mais criminosa de vacinação pela incompetência genocida do Bolsonaro. Então, voltando aqui, projeto significa isso, um bom diagnóstico. O médico não vai curar a doença se o camarada chega com dor de barriga, aquilo pode ser muita coisa. Pode ser um apendicite, pode ser gases, pode ser uma pancreatite, pode ser um câncer. Não é? Então, se você não tiver o diagnóstico correto, você está ali com uma pancreatite, o camarada vai dizer, não, isso aqui toma um antiácido, porque isso daí é gases. Você vai morrer. Então, a primeira grande questão é o diagnóstico. E aí, o nosso diagnóstico, como eu disse, é o único. E eu estão me recomendando aqui, eu acho que eu já passei da hora, não é isso? Eu não estava bem avisado do tempo, por isso eu fui falar. Mas eu posso ser mais telegráfico, porque mais importante na abertura desse seminário é motivar a nossa companheirada da militância, nossos vereadores e vereadoras desse grande, imenso país amado Brasil, né? A estudantada, a turma boa, enfim, todo mundo, para que a gente se ligue na discussão inteligente das questões brasileiras. Eu vou terminar com alguns números, que é o meu hábito. O Brasil, entre 1930, quando Getúlio Vargas, o pioneiro do trabalhismo, sob o ponto de vista da operação política, inspirado aí por grandes cérebros do Brasil e do mundo, não é? Keynes, e a tropicalização, não é? do keynesianismo, que concilia, naquele momento de Guerra Fria, o respeito à propriedade privada, mas assume para o Estado a tarefa, não é, intransgredível de emancipar o povo, de libertá-lo da desigualdade e da miséria, é o Getúlio que funda o Brasil moderno. E um país precário como o Brasil era, entre 1930 e 1980, 50 anos, diversos regimes, a ideia era tão poderosa, tão extraordinariamente fecunda, tão produtora de resultados concretos, visíveis, monumentais para a vida da nação brasileira, que nós somos, até hoje, somos o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. O Brasil cresceu ao redor de 7 pontos percentuais entre 30 e 80. Ora, entre 30 e 80, o Brasil era um país rural, completamente analfabeto, não dispunha de petróleo, ninguém sabia, pelo contrário, os relatórios internacionais diziam que não existia petróleo no Brasil, embora, não é, também tenha sido Getúlio, não é, que ali, a partir da Revolução de 30, começa a falar em petróleo brasileiro, não é, e acaba sendo causa, provavelmente, uma das últimas causas, porque não por acaso, ele cria a Petrobras em 54, e é em 54 que ele pratica o suicídio como um ato de amor e devoção e um manifesto político aos jovens brasileiros, que vale a pena, como estão atuais as palavras do Getúlio naquela carta-testamento. Pois bem, o Brasil, entre 80 e 2010, e vejam a variação de pessoas, de regimes, de retóricas, o Brasil cai para 2,5% de crescimento ao ano. O que houve? Como é que um país que era precário e, na medida que vai se sofisticando, cai de crescer 7% para crescer 2,5% ao ano? Mas isso é a queda, tem o coice. Entre 2010 e 2020, por exemplo, portanto, o tempo presente que está forçando a vida do nosso povo, né, o Brasil cresce 0 por 10 anos e temos a pior década. A consequência prática disso é que nós temos hoje 40 milhões de pessoas na informalidade, 15 milhões em números redondos de desempregados abertos e 6 milhões de pessoas no desalento. Pela primeira vez, a maioria da força do trabalho brasileira ou está na informalidade ou abertamente desempregado. Qual é a consequência de uma superoferta de força de trabalho numa economia que está estagnada? O preço do trabalho se avilta. E os salários estão caindo. O símbolo mais eloquente, o salário mínimo hoje, tem o menor poder de compra dos últimos 15 anos. A cesta básica está em R$ 632 e o salário mínimo não compra 2 cestas básicas. Isso tem sequelas, né, naturalmente, porque o primeiro motor da ativação econômica é o consumo das famílias. Se eu deprimo o consumo das famílias pelo estrangulamento do emprego e da renda e pelo colapso inédito do crédito, 63 milhões e 700 mil brasileiros com o nome sujo no SPC, dos quais, companheirada, 6 milhões são jovens que tomaram o crédito do FIES para estudar em universidades particulares, o empresário da universidade botou o dinheiro no bolso e o jovem está na conta de 6 milhões, humilhado com o nome no SPC no começo da vida. 6 milhões de jovens brasileiros estão inadimplentes com o FIES. E isso, então, explica por que o Brasil está destruindo a sua economia sob o ponto de vista empresarial. 230 mil 230 mil pontos de comércio
fecharam entre o governo Dilma, o desastre do governo Dilma, e o começo do governo Bolsonaro. Isso aumentou mais 100 mil nos últimos 24 meses. Mas a gente tem que tirar esse número, eu estou separando, porque eles vão usar o álibi da pandemia. Mas nós temos um número que mostra que o problema é brasileiro e é de gestão do país. Entre o governo do Lula e da Dilma, o Brasil caiu da 6ª para a 9ª economia do planeta Terra. Pouco importa os riscos e oportunidades, são iguais para todos. O Brasil era a 6ª economia com a Dilma, quando tomou posse, caiu para a 9ª. E com o Bolsonaro / Guedes, nós caímos da 9ª para a 12ª economia do mundo. Enquanto 3 milhões de bocas nascem, de jovens, queridos bebês brasileiros, nascem por ano no país. Então, repare, ou a gente entende que essa equação não pode continuar assim, ou a gente não vai sair dessa equação. Poderia versificar aqui um pouco mais sobre o explosivo e único endividamento do setor empresarial, que também pede uma coordenação com o governo, com institucionalidades novas, ferramentas novas, que a gente pode aclarar aí na dinâmica, e nós temos que reindustrializar o Brasil para imunizar o país dessa dependência que nós denunciamos há muito tempo e agora qualquer do povo pode entender com mais facilidade. Por que o Brasil entrou para o fim da fila das vacinas? Por que nós entramos na pandemia? O Bolsonaro é um genocida, é um criminoso. Para mim, é uma excrescência moral, pessoal, né? Uma excrescência humana, uma excrescência política que tem que ser democraticamente banido da vida republicana brasileira. Porém, é preciso que nós compreendamos o problema. Quando a pandemia se abriu, começou no Brasil, nós estávamos incapazes de fazer máscara para os nossos enfermeiros. Nós não tínhamos bata, nós não tínhamos monitor de UTI, nós não tínhamos respiradores. E agora não temos vacina, porque o Brasil, que sabe fazer vacina há mais de um século, depende de fornecedores estrangeiros para a matéria-prima de uma coisa que a gente já soube fazer e desaprendeu. O complexo industrial da saúde brasileiro foi destruído durante governos de retórica progressista. Percebe? E eles não querem que a gente reflita sobre isso, porque cada argumento que nós colocamos, lá vem a simplificação grosseira dos afetos, dos ódios, das agressões, da zoada, do grito. E, olha, paciência, mas vamos dizer, o Brasil, antes do Bolsonaro, quando o Bolsonaro tomou posse, o Brasil tinha destruído o seu complexo industrial da saúde e estava dependendo de comprar Tilenol no estrangeiro. O Brasil joga no estrangeiro 17 bilhões de dólares, que dá 85 bilhões de reais, em números redondos, por ano, financiando emprego nos Estados Unidos, na China e nos Estados Unidos e na Europa, não é? Comprando coisas, prótese, cama de hospital, tudo quanto é de remédio, tudo quanto é... Isso não faz sentido. E aí aqui tem uma retórica conservadora que, mas isso é política industrial, de comércio exterior, substituição de importações, isso cheira a mofo. Espere, qual é o centro do debate da China com os Estados Unidos? Pelo que mesmo que eles estão disputando? Se não for propriedade intelectual, se não for mercado, se não for espaço global para aplicação dos seus produtos industriais. Eis aí a guerra do 5G. E o Brasil está perigosamente deixado para trás pelas nossas lideranças. O Brasil, quando Dom Pedro II terminou o seu reinado, era 80% dos Estados Unidos. Qualquer número que você quisesse comparar Brasil com os Estados Unidos, o Brasil era 80% dos Estados Unidos no período iluminista de Dom Pedro II. Entre 1930, a Revolução, e 80, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Portanto, a explicação agora não é o chão, não é o povo, não é o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, é a danada da política. É a política que é a única linguagem que a democracia precisa para que a população possa fazer valer os seus interesses e não a manipulação odienta ou apaixonada de caudilhos, de pais da pátria, de salvadores da pátria, de pais da pobreza. Tudo isso, ainda que às vezes bem intencionado, é mentira. Por isso, um projeto nacional de desenvolvimento precisa ser apropriado pela nação. Os grupos de base são a semente para a gente replicar as ideias. E tudo no Brasil é possível ser resolvido em relativo espaço de tempo curto, porque a caricatura é muito grave. Termino dizendo, vamos fazer educação em tempo integral, profissionalizante, para todo o nível médio acabar com 60% da evasão escolar. Brizola, nós sabemos fazer isso.
e temos o custo disso. Vamos ampliar a matrícula no ensino superior. O Brasil dá 18 vagas a cada garoto, a cada 100 garotos de 18 a 25 anos. Vamos levar para o padrão colombiano em 10 anos, em 15, em 20 anos. Vamos discutir. A Colômbia é 42% dos garotos de 18 a 25 anos tem vaga na universidade. Então, vamos dizer quanto é que custa. Sabe-se quanto custa um aluno por ano numa universidade, quanto custa o laboratório, quanto custa os professores. É possível orçamentar isso. No fim, a virada do jogo, nós estamos colocando uma primeira grande provocação. A virada do jogo pede, em 10 anos, 3 trilhões de reais. O Nelson e eu sabemos dizer onde é que estão esses 3 trilhões de reais com uma certa folga e sobra. Caramba, mas Ciro, é fácil assim, por que não fazem? Por que não fazem? Porque a política virou um jogo de minorias no Brasil. E quando as maiorias são excitadas e animadas, este que promete para a maioria, depois da eleição, vai lá e se compromete com a minoria. Quer ver onde estão os 3 trilhões? E eu encerro. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra o imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. O Fernando Henrique revogou e o Lula manteve revogado. A Dilma manteve revogado, o Michel Temer manteve revogado. E por quê? Porque o modelo é o mesmo. Os senhores são os mesmos. A diferença do Lula é que o Lula tem uma certa simpatia pela questão popular, evidentemente, isso não pode distinguir. Mas o Lula nunca feriu em nenhum detalhe mínimo o pacto do baronato, da plutocracia, do governo de minorias riquíssimas no Brasil. Eu tenho os números todos. Eles vão com palavrão, com grito, com denúncias, com agressões, porque os números são chocantes. Nós temos quanto o Lula pagou ano a ano de juro. Essa é a qualidade do nosso diagnóstico. E quanto foi de investimento e quanto foi para o Bolsa Família, para sustentar com números. Que o Lula fez muito pelos pobres? Sim, fez muito pelos pobres. Como nunca ninguém fez muita coisa pelos pobres, o pouco que ele fez pareceu muito. Porém, ele fez muito, muito, muito mais pelos ricos. Mas como toda a vida todo mundo só faz pelos ricos, não é? Ninguém estranhou que um governo dito de esquerda, eu andei gravando esse texto, não é? Fizesse a mesma coisa. Mas veja, no prático é o seguinte, só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Então, se a gente cobrar na proporção do que eu cobrei, a gente arrecada 70 bilhões de reais. Bota na conta. Por ano. O Brasil, no ano da pandemia, da maior crise fiscal da história brasileira, tem uma renúncia fiscal superior a 300 bilhões de reais. Se a gente tirar 30% disso, a gente acha 100 bilhões. Se a gente tirar 20, a gente acha 60 bilhões. Trata-se de discutir. Mas é justo que o Brasil faça dispensa de imposto da Localiza, uma locadora de veículos, que eu escolhi para dar exemplo, porque era o secretário de privatização do Bolsonaro. Então, o cara é luta contra o Estado, escolhendo o Estado é corrupto, e ele, o negócio dele, só no Brasil, a locação de veículo tem incentivo fiscal. Qual é o retorno para a sociedade de você dar estímulo fiscal, renúncia de imposto, cobrando do cidadão que ganha R$ 2.050, o imposto de renda na fonte, 15%? Me pergunto, pois bem, isso não foi o Bolsonaro que fez, já vem lá de trás. Lá se vai mais aí um bocado de bilhão de reais nas renúncias fiscais. O Brasil tem uma estrutura de imposto de renda extremamente injusta, em que uma pessoa que ganha 2.050 paga 15% e uma pessoa que ganha 1 milhão paga 27,5%. No mundo inteiro, esta tabela é mais aberta. Ela diminui o imposto das classes menos favorecidas, até um ponto da classe média, e aumenta a tributação progressiva. Isto é que é ser progressista. Progressismo não é conversa fiada, não. É como é que você organiza a relação do Estado com os interesses econômicos, dos pobres e dos ricos. Pois bem, eu cobrei uma alíquota de 35% quando fui ministro da Fazenda do Itamar, para os super salários. Veio o Fernando Henrique, revogou, o lulopetismo manteve revogado, igualzinho o Bolsonaro e o Michel Temer. Mas aqui a gente acha mais uns 40 bilhões de reais. Percebe? Depois vamos lá. O imposto territorial rural brasileiro, se eu estiver cansando vocês, Manel, me interrompa, mas a nossa tropa precisa dominar esses números, porque eis o papel de quem é livre da manipulação dos poderosos. É concretamente interesse,
Pois bem, o imposto territorial rural da maior fazenda do agronegócio do planeta Terra, que é o Brasil, para nosso orgulho, eu não tenho nada contra, eu sou orgulhoso da pujança da agricultura e da pecuária brasileiras. Tenho muito orgulho. No nosso projeto, a industrialização não rivaliza com a agricultura, ao contrário. Um dos setores prioritários da industrialização são os insumos do agronegócio, que nós estamos importando quase tudo. Não é? Mas veja, a agricultura mais poderosa do mundo, esta fazendona cheia de latifúndios que você viaja de avião para chegar de uma ponta a outra de uma fazenda, recolhe de imposto territorial rural menos do que a cidade de São Paulo recolhe de imposto predial e territorial urbano, o IPTU. No Brasil, o cidadão que está nesse momento correndo com a motocicleta, com a caixa de aplicativo nas costas, tiritando de frio no sul do país para ganhar R$5 numa corrida informal, sem férias, sem 13º, o semi-escravo dos tempos digitais, paga 4% de imposto sobre a motocicleta dele. Os ricos no Brasil, para tomar o exemplo aqui do João Dória, compram um jatinho subsidiado com dinheiro público que o governo paga um pedaço do jatinho dele e não paga IPVA. Alguém me explica? Isso não foi o Bolsonaro, isso vem de trás dos ditos governos progressistas de goela que destruíram o pensamento do Brasil. E eu termino, porque eu ia achar 300 bilhões por ano, em 10 anos é fácil, é moleza, sob o ponto de vista técnico. Sob o ponto de vista político, é aí que está o ponto. Sob o ponto de vista político, acreditem, tatu não sobe em toco, não é jumentinha amarela. Tatu não sobe em toco. Toda vez que você vir um tatu em cima de um toco, pode apostar que alguém botou. Tudo que está errado na institucionalidade brasileira é o tatu. Não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão sacanas que fizeram tudo errado. Está ali o tatu para atender interesses dominantes de uma minoria ínfima que cooptou e subornou, inclusive, os principais líderes da dita esquerda brasileira. É simples, é fácil? Não é, mas é hoje perfeitamente possível, porque um componente trágico do nosso momento, que é a pior crise social e econômica da história do Brasil, é que até setores importantes da elite estão descolando desta maluquice, porque também os rentistas, pela primeira vez em 35 anos, estão perdendo dinheiro. Nós temos, com um governo de ultradireita, uma taxa de juros abaixo da inflação. E isso está causando grandes fissuras. O agronegócio exportador está começando a ver as burrices que o Bolsonaro cometendo, fechando mercados. A China acabou de habilitar 21 frigoríficos norte-americanos. Brigam por indústria, brigam por 5G e estão tentando atenuar o calor do conflito, buscando o mundo rural norte-americano, que tem muita força política, e quem vai sair do ramo é o Brasil. A Argentina já virou o principal parceiro, não é mais o Brasil, e eles estão ensinando os africanos, especialmente em Angola, a produzir soja, proteína vegetal, para deixar o Brasil falando só. Só para dar exemplo prático de que há uma fissura no grande pacto conservador da elite brasileira. E esse é o nosso papel, tentar mostrar para esse centro político brasileiro, o mundo da produção, o mundo do comércio, o mundo da agricultura moderna, que destruir trabalhador, destruir renda, não é uma coisa senão selvagem. E o projeto tem condição de oferecer um ambiente pródigo para a prosperidade econômica, desde que o compromisso de superar a miséria, a pobreza e a desigualdade, educando o filho do trabalhador, subindo o morro com saneamento básico, com moradia decente, qualificando o atendimento da saúde pública. E eu não sou um sonhador, ainda que eu seja um sonhador, né? Eu quero dizer que eu sou um sonhador porque eu idealizo muito esse Brasil justo, mas eu tenho os pés no chão. Aqui no Ceará, nós temos a melhor escola pública do Brasil. Aqui no Ceará, nós já temos a melhor rede pública sob o ponto de vista de disponibilidade de serviços, por exemplo, de consulta especializada, diagnóstico com tecnologia sofisticada, ou melhor, do Brasil, sob o ponto de vista da universalidade da proposta de atendimento. Somos longe de fazer aquilo que o nosso povo merece, mas eu sei que este sonho para o Brasil é muitas vezes mais viável do que para o Ceará, que é um dos estados mais pobres. Sabe quantos anos faz que não se fala em crise fiscal do Ceará? 35 anos. Sabe que o Ceará tem hoje a maior taxa de investimento por cabeça do Brasil. Sabe que o Ceará, em termos numéricos, nominais, em termos absolutos, só perde para São Paulo na taxa de investimento. Caramba, o Ceará
sabe? É um ato de teimosia de um agente de extraordinário valor. O chão aqui é tudo pedra, não planta soja, não planta milho, não tem uma mecanização possível. O Ceará está encravado no semiárido, em que de cada 5 anos nós temos uma seca que no passado nos deixava aqui sem água na cidade. Hoje é o primeiro estado do Nordeste que está independente de chuva, porque fizemos uma estrutura de reservação, distribuição e conseguimos viabilizar o projeto São Francisco, que eu projetei, briguei com Deus e o mundo, e hoje a água do São Francisco já chega em Fortaleza, cavalheiros e cavalheiras. Nós trouxemos água do Rio São Francisco e o Ceará setentrional hoje recebe água do São Francisco na praia, a mais de 1.700 quilômetros da sua fonte. Caramba, deixa eu acreditar que para o Brasil isso é muitas vezes mais possível. Obrigado, Ciro. Fantástico. Eu estou aqui escutando a sua explanação e lembrando dos tempos em que eu frequentava umas cadeiras de economia aí na faculdade, depois do mestrado, e sempre escutando aquelas baboseiras liberais, né, que nos querem entupir, né, como fazem, né, no povo brasileiro. Imagina, se a gente, nas cadeiras de economia, a gente já recebe essa doutrinação, né, até com uma certa possibilidade de transbordar isso. Você imagina um brasileiro médio, brasileiro comum, que infelizmente pouco entende, né? É difícil. E a gente precisa transformar, né, levar ao povo esse projeto nacional de desenvolvimento, mostrar que o Brasil sim é possível. E a nossa proposta, através dos núcleos de base, da qual hoje eu tenho a honra de ser o secretário nacional de organização dos núcleos de base, tem, né, essa possibilidade, né? Então, o que a gente começa hoje é exatamente isso, fazer esse debate, fazer essa discussão, para que os nossos companheiros possam absorver. Mas é interessante também, os que ainda não participam dos núcleos de base, entender que nós temos uma proposta, nós temos um projeto para os núcleos de base, que é exatamente fazer interface com o povo brasileiro. Aqueles que estão desligados, estão descrentes com a política. E, infelizmente, a gente levar somente o discurso político, muitas vezes não é o suficiente, porque as pessoas estão muito desacreditadas, estão muito decepcionadas. Então, a nossa proposta dos núcleos de base é mobilizar a inteligência da nossa militância para ajudar a resolver os problemas cotidianos que as pessoas têm, né? Seja ali fazendo uma petição no transporte público, um mutirão, né, para ajudar a limpar um terreno baldio, né, fazer uma caminhada com a terceira idade, promover, juntar cesta básica, soluções de economia solidária para o nosso povo que está desesperado atrás de emprego, atrás de ter o que comer, né? Enfim, são várias e várias soluções, né, que nós estamos mobilizando os nossos companheiros para que a gente possa avançar nisso, não ficar, né, o discurso político por si só, mas também fazer essa interface, trazer a população, mostrar para elas o que é a política. Então, a ideia, o projeto nosso dos núcleos de base, ele precisa ter essa consequência e, sobretudo, entender de cima a baixo o que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, para que a gente possa comunicar ali no pé do ouvido, né, com os nossos colegas de trabalho, de escola, né, com os nossos familiares, vizinhos, para que a gente possa entender e quebrar essa barreira das comunicações, né, que sempre tentam boicotar aquilo que é importante, que é necessário para o povo brasileiro, e que isso já vem, infelizmente, de longas e longas décadas. Queria passar aqui para a consideração do nosso companheiro, o vereador Alan Pombo, nosso vereador lá de Belém do Pará. Alan, por favor, a gente gostaria de escutar um pouco você, suas palavras, se quiser fazer alguma consideração, uma pergunta, esteja à vontade. Você só não ligou o seu microfone ainda. Aí. Tá ligado? Queria cumprimentar a turma boa do Brasil, diretamente aqui de Belém do Pará, na Amazônia Legal, nesta noite de chuva forte aqui em Belém do Pará. Saudações, em nome de todos que estão, ao nosso grande Ciro Gomes, grande presidenciável, que tem um diagnóstico real da realidade do Brasil, que é a realidade de todo o Brasil, né? Do sul aqui ao norte do Brasil. E queria fazer um cumprimento especial ao meu comandante ideológico, Manuel Dias, que está aqui, que eu estava com saudade, né? Que é esse baluarte trabalhista do nosso partido, e em nome dele a todos que estão aqui. E queria fazer rapidamente, né, uma fala ao nosso presidente. Né? O Brasil tem uma série de desafios. Né?
Hoje, o povo brasileiro se encontra com a sua autoestima abaladíssima, né? Além de todos os problemas de um país, né, que necessita romper com a sua condição de subdesenvolvimento, precisa avançar no desenvolvimento tecnológico, produtivo, né, humano, educacional. O Pará é um exemplo disso. Aqui, rompendo a região metropolitana, eu sou de Belém do Pará, rompendo a região metropolitana. É um Pará rural, né, que precisa de desenvolvimento e, principalmente, pensar no nosso povo. O nosso povo, a cada dia, agrava as desigualdades, o desemprego e a fome volta a acontecer, inclusive nas capitais. Aqui em Belém, criamos um programa de renda mínima, o Bora Belém, necessário, senão teremos mais gente passando fome, né? E, em especial, a nossa juventude, Ciro. A gente tem hoje no Brasil a maior índice, o maior número de jovens da história do Brasil. São cerca de 25% da população brasileira é de jovens, né? E a juventude, com todo o seu potencial criativo, empreendedor, de ser dono de si, de ser protagonista da sua própria história. E a gente sabe que uma das principais condições disso é o trabalho, é a renda, é o que dá dignidade para o povo brasileiro, né? O nosso jovem hoje se forma ou do ensino fundamental, do ensino médio, ou aqueles que têm a graça de se formar no ensino superior, não tem encontrado trabalho, não tem encontrado dignidade, e isso está drasticamente afetando o povo brasileiro. E nós precisamos, lógico, de iniciativas, né, que possam gerar renda e que a nossa juventude possa protagonizar a sua história. O ministro Manuel Dias, quando foi ministro do Trabalho, eu queria registrar aqui, né, e com muita honra eu pude ser seu diretor de emprego para a juventude, né, avançamos em muitas áreas, inclusive a Lei do Jovem Aprendiz, que é uma lei do desembargador Ricardo Tadeu, de São Paulo, deficiente visual, inclusive, uma lei do ano 2000, mas que é importantíssimo para o primeiro emprego, né, para a aprendizagem profissional. Mas precisamos, assim como um partido trabalhista, que tem todo um legado, né, aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, mas em especial a essa juventude, né, que precisa se inserir na sociedade, dar sua contribuição e avançar e galgar novos tempos, novos rumos. Rogo que isso aconteça. Começo a perceber, e é latente nas ruas de Belém, que o povo não quer mais o mais do mesmo, né? Não quer Bolsonaro, mas também não quer voltar ao passado, não quer voltar a projetos que já foram testados e estão aí só para mostrar um maniqueísmo nacional. Por isso que a palavra é desenvolvimento, né? É Projeto Nacional de Desenvolvimento e é Ciro Gomes. É nós, presidente, estamos juntos e vamos movimentar essa turma boa brasileira aí em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, né? E mostrar que a gente pode ter um Brasil para todos. E como dizia nosso grande comandante Leonel Brizola, inundar esse país de consciências esclarecidas, mostrando que precisamos e podemos ter um projeto nacional diferente, com o nosso grande Cirão da Massa. Salve, salve, Alan. Obrigado pela sua participação. O pessoal que está nos assistindo, gostaria de pedir para compartilhar entre seus amigos nas redes sociais, curtir essa nossa live, onde quer que você esteja assistindo, por qual plataforma, viu? Vamos ajudar, como o Alan falou, né? A frase célebre do Brizola, nos ajude aí a inundar o Brasil de consciências esclarecidas, assim como faz o nosso companheiro J. Lima, o Jumentinho Amarelo, trazendo o seu humor, colocando diversas peças distribuindo por aí, faz a graça e politiza, né? Que é a coisa melhor que nós podemos fazer nesse momento. Jota, por favor. Muito obrigado. Bem, quero agradecer aqui a oportunidade de participar, né, desse seminário, de aprender mais um pouco, de debater. E foi colocado aqui, você mesmo colocou, né, com relação a que na universidade as pessoas já tentam doutrinar, principalmente na universidade, na parte de economia, essa coisa aí, escola de Chicago e tal, né? Vamos lá para a escola austríaca e tal, e essa coisa toda. Então, o que a gente, eu passo para as pessoas que me seguem, e aqui, gente, a gente estava aqui na live, na página do Jumentim, Ciro, a gente chegou aí a quase 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, e dessas 2.000 pessoas, tem gente que é Lula, tem gente que é Ciro, tem gente que é Lula. Eu tenho até uns apaixonados por mim que são de Bolsonaro, que eles me seguem, não sei por que eles vivem aqui, só pode ser, eu acho que é uma paixão. Aí eu digo o seguinte, né,
uso o que eu sei, eu traduzo, falou muito da juventude, nosso colega, e eu dou importância também para o pessoal, aqueles que não tiveram oportunidade da educação, aqueles que moram no interior, aquelas pessoas que tiveram que trabalhar cedo para sustentar uma família e, às vezes, não sabem nem usar um celular direito, e que essas pessoas foram enganadas, e que essas pessoas foram mais fáceis. Bolsonaro conseguiu chegar até elas, e é inacreditável a gente poder ver nas ruas pessoas da minha idade, de 45 anos. São esses que estão vestidos de verde e amarelo, não é jovem não que está lá. E isso é o que me dá vergonha, porque, poxa, são pessoas da minha idade, pessoas que têm mais experiência que eu, falando que a pandemia é comunismo, falando que não a vacina, e sim a cloroquina. Então, o Jumentinho Amarelo, quando eu criei em 2018, finalzinho de 2018, foi quando eu vi o absurdo que estava se formando nas redes sociais, que era as fake news. E, olha, tem uma minuta aí, já de Bolsonaro, pensando em 2022, né, querendo que você não pode, as plataformas não poder apagar os vídeos, mesmo que esses vídeos sejam mentirosos. Que é isso, gente? A população brasileira tem que saber disso, a população brasileira tem que ficar esperta. Não vai cair mais nessas mesmices. Graças a Deus, eu tenho muitas pessoas, tem pessoas de Ciro Gomes, meus colegas, meus companheiros. Tem senhor de 72 anos que anda mais de 1 quilômetro para poder ter internet no celular para assistir meus vídeos. E um testemunho desse me enche de orgulho. E eu tenho, nas minhas plataformas, tanto no YouTube como no Facebook, tem uma playlist chamada lá, Educação Política, que eu venho falando desde lá de como se vivia em tribo, passando pelo sistema feudal, passando pelo mercantilismo, o pré-capitalismo, e aí a gente chega no capitalismo, a gente chega ali nas ideias iluministas, e a gente chega ali naquela parte do absolutismo, a burguesia não gostando mais que o absolutismo fique tomando de conta das coisas, e aí a gente vem primeiro na Inglaterra, na Revolução Gloriosa, e depois a gente tem aí a Revolução Industrial, depois a Revolução Francesa. E aí tem os jacobinos, os gerondinos, e sempre teve o povo lá do meio, né? Sempre teve aqueles que ficavam ali embaixo. Quem tivesse ganhando mais, a gente corta para perto, né? Ficava ali. Até hoje tem isso. E foi legal falar disso hoje, Ciro falou disso hoje, de quem você vota. A gente vai ter eleições em 2022. Gente, não é só um presidente, não, que faz um país. A gente tem deputados, a gente tem senadores. Então, na democracia, não é só o presidente dizer assim, vai ser assim, não. Tem que ir no Congresso, tem que passar por uma votação e tal. Se você coloca... Gente, só está aparecendo... agora está com esse negócio de voto impresso, querendo tumultuar o negócio, né? E esse negócio aí que foi o orçamento paralelo que apareceu é justamente para comprar deputado, meu amigo. Mas só compra, meu amigo, só existe o ladrão porque tem um receptor. Só existe a compra de deputado porque tem deputado que se vende. Então, a gente tem que saber, os meus seguidores que estão aqui falando, eu estou acompanhando eles aqui, dizendo que eu encho... Obrigado, gente, que eu encho de orgulho. Olha só, eu estou aqui, é uma grande honra estar aqui com o Manuel Dias, que está aqui com o Nelson, está aqui com o Alain, está aqui com o Ciro, tá? Uma grande honra estar aqui com vocês. Eu que nos anos 90, eu vendi bombom para pagar a minha escola. Eu vendi bombom no meio da rua, no centro da cidade. Eu morria de vergonha, porque eu queria namorar naquela época, morria de vergonha, mas eu ia vender bombom porque minha mãe só botava no Colégio Rui Barbosa, no centro da cidade. Aí eu fui estudar no Rui Barbosa, morto de orgulho, ó. Parecia que estava no 7 de setembro, orgulhoso que só. Aí eu pego, na época de crise aqui dos anos 90, a minha mãe mandava fechar a luz meia-noite. Meia-noite eu fechava a luz, ligava a vela para poder estudar, nos livros de física, de química, para poder estudar. Passo na universidade, entro para a área de química, vou para a pesquisa, aí a gente vai para a industrialização, gente, o projeto de desenvolvimento, porque eu estava lá, eu sei a importância que a gente não ficar vendendo matéria-prima.
da gente não estar vendendo aí e ficar importando tecnologia. Ciro falou isso aqui, e o seminário, para as pessoas que estão assistindo, o seminário, o pessoal aqui do Jumentinho Amarelo, o pessoal das outras páginas, eu não gosto de Ciro, eu não gosto disso, é porque o cara toma cachaça, não, o outro toma cerveja, é porque o outro viajou, o outro não viajou. Gente, isso é bobagem. Bobagem, o que importa é o Brasil. Eu vou falar aqui na frente do Ciro. Ciro, o que me importa em você são os projetos, é a sua capacidade, sua experiência. Se não fosse, meu amigo, eu não estaria nem aqui. Não estaria. Entendeu? Então é isso. Eu prefiro os lindos olhos azuis do Ciro. Então a gente chega nessa situação em que a gente tem desemprego, porque a gente falou de Keynes aí, do grande economista inglês, né? que foi o que tirou da crise de 29. A gente tem aquela crise lá, o capitalismo, a mão livre do mercado vai se virar, e aí o consumismo querendo pegar novos mercados e tal, e o povo só se lascando, e aí a gente entra naquela crise de 29, aí quem diz assim, não, peraí, precisa do Estado. Se você cavar um buraco e pagar uma pessoa e depois pagar outra pessoa para enterrar o buraco, você já está arrendando, porque, gente, você que segue aqui a gente, que você tem que entender, Jota, às vezes eu não entendo que o Ciro fala linguagem técnica e tal, eu vou lhe dizer, meu filho, você dá dinheiro na mão do pobre, aquele lá da favelinha, lá da favela, você dá dinheiro na mão do pobre para ele poder se alimentar, ele vai na bodeguinha. O rapaz da bodeguinha tem que pedir na distribuidora. O rapaz da distribuidora tem que pedir na indústria. E o rapaz da indústria tem que produzir. Então, meu amigo, não é estar dando dinheiro para ninguém, não. Isso é inteligência. Isso é você. Não é nem estado máximo e nem estado mínimo. Tá? Eu também não quero aqui falar na frente dos companheiros, porque eu também, quando eu começo a falar assim, eu sou igual a tu. Eu começo a falar, eu vou me embora. Tá? Mas é isso que eu acho importante. Eu quis que tivesse na minha página, eu podia estar aqui no seminário só com vocês, só nas páginas de Ciro. Porque na minha página não tem escrito assim, Ciro alguma coisa, não. Tem Jumentinho Amarelo. E eu que fiz questão que o Léo bote na minha página, porque eu quero que os meus seguidores eles entendam a importância que é do desenvolvimento da nossa indústria. Se tem indústria, se tem complexo industrial, a gente começa a ser competitivo e a gente gera emprego. É o que o Brasil está precisando. Era isso, gente. Desculpa ter incomodado aí. Desculpa. Obrigado, viu, gente? Maravilha. Rapaz, seria bom que a gente tivesse várias incomodações dessas ao longo da semana, né? Ao invés de ficar vendo uma coisa chata, por exemplo, a CPI com o Pazuello falando um monte de mentira, né? Ele conseguiu, inclusive, falar mentira da própria verdade que aconteceu ali, factual, na frente de todo mundo. Ele passou mal, se sentiu mal, falou que estava com dor nos pés, estava com os pés inchados, né? Absurdo isso que a gente está vivendo nesse Brasil. Acaba para mentir, né? O Jumentinho falou dessa questão, né? A gente está falando de concentração de renda, né? E tem um conceito que é muito sofisticado até na economia, que fala da utilidade marginal da renda, mas trocando em miúdo, né? Você pode até usar para o seu público aí, viu, Jota? É você pegar, dar R$100 na mão do pobre, né? Ele vai fazer a feira, ele vai botar os filhos para cortar o cabelo, né? Ele vai pagar passagem para ir para não sei aonde, vai fazer um monte de coisa. Agora, você dá R$100 na mão do ricaço. É a mesma coisa que dar uma moeda de 1 centavo, né? Na mão de um pobre. Então, quanto mais concentra a renda, mais difícil fica a vida de todo mundo, e esse dinheiro concentrado acaba virando, né? Que nem você juntar muita água e deixar ela no lugar, ela vai apodrecer, né? Ela não vai servir para absolutamente nada. Enfim, gente, nós já estamos aqui no horário avançado, eu acho que a gente ainda pode fazer umas considerações finais, né? Marconi, Maneca, Ciro, Alan, Jota. Aliás, Jota, eu queria te convidar, viu? Você não, Jumentinho Amarelo, para participar da Universidade Aberta Leonel Brizola, viu? A gente pode fazer um intercâmbio aí com essa formação política. Você falou sobre os podcasts que você produz. Tem uma playlist. Está à disposição para você, ulb.org.br, gente, quem não conhece, é a nossa escola de formação política, tudo gratuito, virtual. Inclusive, nós temos um curso gratuito preparatório para o Enem. Se é que vai ter Enem esse ano, bacana, infelizmente. Bacana. Gente, por favor. Maneca? Eu acho que aprendemos muita coisa hoje.
embora tenhamos um convívio longo com o Ciro, mas cada vez que ele se manifesta, nós captamos mais, né? Agora, a nossa grande tarefa é que a população tenha como acessar essas informações brilhantes do Ciro. Ele aborda o tema e mostra a ferida e mostra o remédio, né? Por isso que a nossa grande tarefa, eu estou há 60 anos brigando por isso. Enquanto a gente não organizar o povo para que ele saiba o porquê disso, a causa, o porquê dessas causas todas, que o Ciro coloca, nós ficamos aqui trocando aqui discursos, falando aqui bonito, mas nós não precisamos de nos convencer. Precisamos aprender e que aprendemos cada dia, como diz o Ciro, que tem essa brilhante dissertação sobre a crise brasileira e o projeto que vem solucionar, né, resolver esse problema. Então, eu quero pedir a todos os companheiros, mais uma vez, nós estamos transmitindo aí pelas páginas do Ciro, são muitas, né? Pela Rádio Legalidade, pelos nossas ferramentas da própria fundação, e nós temos que aprofundar isso aí. Nós vamos esmiuçar, Ciro, agora, nesses 4 próximos seminários, vamos esmiuçar o que é esse projeto, esse plano, para que a gente possa atingir aqueles que realmente precisam dessa informação. São os nossos vereadores, que são os núcleos de base. Então, criem núcleos de base, dá o nome que queira, agora virtuais, né? Então, não custa você reunir aí semanalmente com 5, 10 companheiros para fazer o debate, escutar, por exemplo, que vai ficar disponível aí em todas as nossas ferramentas, essa palestra do Ciro, e a gente está aí num projeto de construir 30 mil núcleos de base, Ciro. Porque na medida em que o Ciro vai ter que compor para fazer uma construção e vencer as eleições, a necessidade é muito maior de os nossos quadros estarem preparados para participarem desse debate. Porque a falta de compreensão, a ignorância da própria sociedade dita intelectual. Os doutores da vida aí está cheio de gente que falar em reformas parece que é uma aberração. E não tem saída sem fazer reformas profundas. Em benefício de todos, cabe todos no Brasil. O agronegócio cabe, a indústria nós precisamos, a economia solidária precisamos. Nós temos aqui em Santa Catarina um estado que é modelo disso também. Aqui o que é predominante são as cooperativas, né? As grandes empresas catarinenses, que são hoje líderes de exportação de carnes ou de aves, elas iniciaram em cooperativas. A maioria absoluta delas eram cooperativas. Começaram com uma economia solidária. Aqui predomina a pequena propriedade rural. Então, eu acho, companheiro, que nós temos aí que pedir a todos, solicitar, apelar para todos, para que divulguem, multiplique, né, o número de pessoas que possam receber essas informações, essas propostas que o Ciro faz para a nação. Então, eu queria agradecer ao J. Lima, ao nosso Alan, que está lá exercendo um mandato e certamente será uma grande liderança, né? E pedir aos jovens brasileiros que se rebelem. Não é possível. Não é possível uma juventude que é a maioria, o percentual enorme da população, aceite isso. Essas aberrações, né? Esse governo antidemocrático, como o Ciro falou, aprovaram ontem na Câmara uma medida provisória para facilitar a privatização da Eletrobras. Já fatiaram a Petrobras para entregar também, que são as maiores riquezas da população brasileira, e nós ficamos aí impassíveis. Eu tenho fé, eu tenho certeza que essa imobilidade do povo brasileiro vai se reverter, porque todo dia esse homem comete um crime de lesa pátria. Todo dia, né?
Então, essa população vai entender quando boa parte da população está aí sofrendo, né? Sem emprego, sem educação, sem saneamento, sem casa, sem nada, né? E nós, pequenos burgueses, ficamos aí querendo salvar sozinho o povo brasileiro. Nós temos que ter o povo junto. E o dia que o povo entender que uma proposta que essa que o Ciro faz, ela vem oferecer alternativas reais para mudar o modelo econômico brasileiro, nós estaremos exercendo uma tarefa e cumprindo um dever. Que nos passaram e nos legaram tantos líderes aí que deram suas vidas por um Brasil decente, soberano, democrático. Então, a gente queria aí... Temos ainda alguma pergunta aí para fazer? A gente está aqui, a gente está online aqui, nós nessa sala, e está sendo transmitidas para as demais. Não me chegou nada assim de pergunta do público externo. A única coisa que me chegou aqui é que a audiência está muito boa, viu? Inclusive, agradecer ao nosso companheiro Léo Brito, que é o cara que consegue jogar a nossa audiência, né, lá nos píncaros. Lá. Ele realmente consegue fazer um grande trabalho aí. Brigadão, viu, Léo? Como é que está, Léo? Como é que está, Léo, a audiência? É que são várias, né? São dispersadas aí em várias páginas, né, dentro da rede Ciro, né? Agradecer a sua participação, viu, Maneca? E falo para vocês, escutem o Maneca. A gente está aqui em 2021, ele já está enxergando lá em 2031, viu? O Maneca foi, agradeço isso eternamente, a pessoa que me ensinou a transformar a minha indignação em ação. O Maneca é um grande baluarte do trabalhismo, um grande professor para todos nós, né, Alan? A gente já foi militante da juventude e aprendemos muito com esse companheiro. Escutem o companheiro Manuel Dias sempre que possível, viu? Marconi, por favor, gostaria das suas considerações, por gentileza? Eu já fui jovem também. Isso aí. Bom, e continua no coração, né? Continua. A juventude está aqui dentro, líder. Continua no espírito. Não, eu queria agradecer muito, de novo, a brilhante apresentação do Ciro. Mais uma vez, a gente aprende com ele. Acho que todo mundo aprende. A apresentação brilhante também do Jota, do Alain. A fala do Manuel. Quer dizer, tudo que a gente está tentando mostrar aqui para vocês, como essa questão do emprego, da renda, é muito importante a gente entender o plano e qual é a influência que isso vai ter. Isso que a gente vai querer fazer nas próximas semanas. O Ciro brilhantemente já começou a falar aqui. Eu só queria falar mais uma coisa da Eletrobras aqui, né? Que a gente, agora a gente estava discutindo, e está discutindo ainda a questão da Petrobras, né? Como que é a política de preços, como é que isso está influenciando no bolso do consumidor, no preço do gás, no preço da gasolina, e tudo isso porque a gente está querendo remunerar o investidor privado, né, na Petrobras. A gente não, né? A gente não quer. Quem está fazendo isso é o governo, né? E os acionistas da Petrobras hoje. Com a Eletrobras, e vai estar indo para o mesmo caminho, quer dizer, vai acontecer a mesma coisa, né? Então é bom a gente ter isso, deixar isso muito claro para as pessoas, para elas entenderem o que significa essa privatização da Petrobras. Esse é um exemplo muito claro que é importante a gente poder transmitir mais claramente para as pessoas. A gente não achar que simplesmente um elefante branco está lá e que criou um problema e a gente tem que vender. Não, tá certo? Isso vai ter consequências grandes para a população. E a gente quer mostrar o que o nosso plano também tem de consequência boa para a população, certo? Então, é isso que a gente está disposto a fazer nos próximos seminários aí, espera contar com essa audiência da mesma forma e agradecer muito a participação, de novo, do Ciro, todas as explicações que ele fez aqui, a participação de todos, do Jota, do Alain, do Manuel e do Leonardo, que comandou os trabalhos, os dois Leonardos, tá? Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, Marconi. Deixar o Ciro para finalizar por último, eu quero passar para o Jota. Antes, eu queria só mandar o recado aqui, o Reginaldo, companheiro nosso do Movimento Axé, lá de Santa Catarina, está falando sobre o curso que tem na ULB, sobre o marco conceitual dos povos tradicionais. É um curso que está à disposição, bem interessante, bem formado, e a gente já tem vários cursos na plataforma da ULB, totalmente gratuito, viu? Jota, por favor, faça a sua consideração. Gente, muito obrigado, quero agradecer a todos, Teve uma pergunta aqui do pessoal, né? já terminando, mas só para ficar no ar. Uma pessoa, o Marlin, que é da Paz do Jumentinho, ele falou assim: vocês têm algum plano para acesso a faculdades, sem ser por esse projeto de endividamento em massa, né?
Então, muito legal essa pergunta que ele fez aí, e que eu acho que como o Ciro falou, que muitos jovens estão no SPC justamente porque entrou com essa coisa de fiéis, de tal, né? Às vezes tem sem nenhum amadurecimento do que realmente queria. Então, tem gente que entra, faz o financiamento, porque é um financiamento, faz o financiamento e depois, não, mas não era isso, era outra coisa e tal, né? E fica com aquela dívida lá para pagar. Então, muito boa essa aí. Não sei se dá tempo o Ciro responder isso aí. Mas, enfim, gente, muito dá tempo, viu? Marli, vai dar tempo, viu, Marli? Pronto. Gente, muito obrigado. Léo, muito obrigado, Léo, você que conduziu, tá, Leonardo? Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson. Manuel Dias, tá? Manuel Dias, que faz parte aí da história da política brasileira. Muito obrigado, meu irmão. O Alan, tá? Muito obrigado, Alan. E, claro, agradecer aqui, né, a Ciro Gomes. Obrigado a todos. Obrigado, Jota. Obrigado. Alan, por favor. Eu queria só agradecer, né, a oportunidade da gente poder falar um pouco aqui de um contexto nacional, né? Além do que a live está bem regionalizada, do sul ao norte, né? E deixar algumas palavras que a gente precisa aqui, porque para colocar tudo isso em prática, né, a gente precisa ganhar a eleição. O Brasil clama por essa mudança nacional dos rumos do comandante da nação. E a organização ela é fundamental, né? Então, eu faço aqui as palavras do meu comandante Manuel Dias. Nós precisamos nos organizar, né? A conscientizar o Brasil da realidade e da forma como sair do momento que está. Então, o núcleo de base é a palavra, né? É a forma que a gente tem de estar conscientizando, levando vídeos, levando todas as informações necessárias, né, para que a gente possa combater essa rede de fake news, essa rede que estão aí, né, dominando o cenário. Então, só através do núcleo de base. Aqui, por exemplo, a minha eleição de vereador, ela se concretizou fundamentalmente porque nós conseguimos nos organizar em núcleos, inclusive núcleos digitais, né, uma forma da gente aqui criar vários grupos e várias formas de estar disseminando informação, vídeos e tal, de maneira digital. Eu acho que uma hora, em outro momento proveniente, a gente deve falar mais do que isso. Hoje, o foco do nosso partido, como o Manuel sempre defendeu, é a nucleação, né, e a gente poder se organizar. Então, um grande abraço, beijo do pombo, né? Eu sou aqui do bairro do Guamá, que é um bairro da periferia aqui em Belém do Pará. Espero um dia poder receber Manuel Dias e Ciro Gomes lá no bairro do Guamá, que é o bairro mais populoso de Belém. E quando eu preciso de alguma ideia, de algum encaminhamento, de algum conselho de que rumo tomar na política, eu ando pelo bairro, eu vou no centro de saúde, ouvir a população, que é a melhor forma da gente compreender o que é que esse Brasil precisa. E vamos em frente. Muito obrigado, boa noite. Beijo do pombo para todo mundo. Isso aí tu aprendeu com o Brizola, né, Alan? Ele falava isso pra gente, olha, escuta, onde vocês forem, viajarem, né, conversa com o atendente, conversa com o motorista, você vai entender o povo. Legal. É verdade. Ciro, foi muito feliz para nós. Eu lembro daquele ato em 2015, quando você se juntou ao time para ser esse nosso centroavante. Eu falei para você que você renovaria a esperança do povo brasileiro. E não estava, né, querendo ali lhe agradar, mas acho que estava fazendo uma previsão, né? E 2022 já está aí, e eu certamente sei que nós vamos ter esse papel, né, de renovar as esperanças, nós do trabalhismo, né? E com esse centroavante aí goleador que é o Ciro. Por favor, Ciro. Muito obrigado, Léo. Um forte abraço a você. Todas as vezes que tomar uma iniciativa e que precisar da minha modesta e longa contribuição, por favor, conte sempre comigo. Mas é porque eu dou muita importância a esse movimento que o Manuel Dias e você lideram. De novo, lembrando que nós, quando formos ao poder, vamos enfrentar essas estruturas todas, porque o presidencialismo permite que a população eleja quem quiser. O Bolsonaro tinha 30 segundos na televisão, ninguém dava uma bola para ele, ninguém acreditava, e o povo, decepcionado com a crise econômica e moral produzida pelo PT, votou ali na crença, naquele conjunto de promessas todas mentirosas, de combate à corrupção, de renovação da política, de não compromisso com a política antiga, etc. E ele é uma cédula de R$3, né? Sempre foi um corrupto, vem do Centrão e para o Centrão voltou, de onde jamais saiu,
não é? Corromper os filhos. Você quer exemplo maior de um corrupto, é o cara corromper os filhos, não é? Corrompeu todos os filhos. O mais novinho agora não é, está respondendo já por investigação da Polícia Federal por tráfico de influência. Portanto, nós precisamos compreender com muita humildade o sentimento do povo brasileiro. E ter humildade diante disso significa apostar na inteligência do nosso povo, que é o que os núcleos de base têm como principal tarefa. Não é andar pela cabeça dos outros, quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Político é tudo simpático. Você já viu algum político não fazer um esforço de simpatia, de entender o povo, de fazer... Portanto, a gente tem que botar um pezinho atrás e se perguntar de onde é que vem esse? Já teve oportunidade, fez ou não fez? Né? Quais são as companhias com que ele anda? Isso aí vai diminuindo a possibilidade da gente sofrer a enganação, que é muito comum na vida brasileira. Mas agora, o drama do nosso povo é tão grave que, acredito, o nosso povo está interessado em entender melhor as coisas. Então, é claro que a gente vai ter que resumir, vai ter que ser simbólico, vai ter que, enfim, mas neste ambiente nós vamos ter que ter muitos multiplicadores que sejam capazes de explicar. Aí eu vou pegar, agradecendo ao Manel Dias, agradecendo a você, agradecendo ao Jota. Jota, eu sou seu fã, estou filiado ali no Jumentinho, caladinho, com outro pseudônimo, para poder não contaminar, porque essa sua independência... Essa sua independência, eu sou apaixonado, tem nada que ser cirista, sabe? Não tem nada. Tem que fazer isso que você faz, falar a verdade para o nosso povo, com seu carisma, com a sua simpatia, e deixa o povo decidir. Isso aí tem a hora certa, e o povo sempre é sábio. O povo é sempre sábio. Se o povo erra, é porque o pacote que entregaram para o povo era falso. Mas o povo votou na coisa correta, da mudança. O povo votou para mudar. E, porra, não era possível que o Brasil não mudasse. A Dilma derrubou a economia 7%. O escândalo generalizou. Se dá para fazer de conta que o Palocci não era o braço direito? Porra, peraí um pouquinho. O Palocci mandou na economia do Brasil 8 anos. Né? Na constância do governo Lula, era o braço direito. Eu estava lá, cara. Eu era ministro. O Palocci devolveu um chequezinho, Jota, de 100 milhões de reais, dizendo assim, o que eu roubei, vou devolver aqui, que é a delação premiada para diminuir a... E ainda ficou com 40 milhões na caixa. E o Palocci era um médico de Ribeirão Preto que eu conheci na Libelu, que era o movimento ultra-esquerda trotskista, lá no movimento estudantil. É isso. Então, a lambança sempre será um câncer da política, mas apostar na inteligência é o que vocês estão fazendo. O Manel Dias, você, Leonardo, e a nossa tropa do núcleo de base. E o projeto que nós estamos querendo aperfeiçoar e discutir, ele assume esse compromisso, a gente dá a cara para bater. Tem um livro escrito, está nas livrarias, e eu aqui estou dizendo que vou cobrar imposto sobre as grandes heranças mais caro. O que vocês acham que o dono das grandes heranças pensa de mim? Agora, vocês acham que eles vão dizer, eu não gosto do Ciro porque ele disse que vai cobrar mais imposto de mim. Eles não vão dizer isso jamais. Eles vão dizer que eu sou bocão, que eu sou temperamental, que eu sou azogado e tal. Está tudo certo. Mas, assim, eu quero ver em 40 anos qual foi a decisão que eu tomei na vida longa que eu já tive, de governador, ministro, prefeito, que eu tenha tomado um desatino, uma irresponsabilidade. Nem morar no palácio eu fui. Vou contar essas histórias tudinho agora. Eu, com 33 anos de idade, mais jovem governador do Brasil, feliz da vida, não sei se já tinha sido prefeito de capital, mais coisa, ganhei eleição. Aí tem uma casa que o caba vai lá para dentro da casa, que é um palácio, o caba não bota o pé no chão, os paletó é o governo que compra, a comida é o governo que compra, o mordomo é para cá o tempo todo perguntando se você quer um traguinho de uma coisa, quer uma comida da acolá. Aí, Jumentinho, começa aí para cá e não sei o quê, e é piscina para dar um tibungo e tal. Sabe o que eu fiz? Continuei morando na casa alugada que eu morava. Porque eu não queria levar meus filhos pequenos para morar nesse ambiente e depois o falta lerda e eu não posso dar para eles, e isso é que corrompe as pessoas. Eu estou contando isso, como eu fui muito rápido, eu fui governador com 32, fui prefeito com 29, fui deputado com 25, eu implementei nas imoralidades do Brasil o direito a 3 pensões mensais vitalícias, eu me odeio, que me daria 86 mil reais, eu nunca aceitei receber. Não é que eu deixei de receber, não. Eu nunca aceitei receber na data. Ah, mas o cabo é rico, é cheio de empresa, não sou sócio de nada, não sou sócio de ninguém, não tenho empresa, não tenho uma rádio, não tenho uma televisão. E só estou dizendo isso aqui para ter moral para dizer aquilo que eu tenho que dizer. Vou cobrar imposto dos ricos para dizer de onde é que vem o dinheiro, Jumentinho, para responder ao seu fã aí. Esse projeto ele vai assumir o compromisso de todas as linhas, emprego, renda per capita. Nós estamos discutindo, eu, Marro Nelson, a turma, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um país tipo a Espanha.
Então, a Espanha nem é o mais rico e nem é o mais pobre, mas é um país de vida muito digna, da Europa, ali do Mediterrâneo. Então, vamos pegar os indicadores da Espanha e vamos botar assim, o Brasil vai chegar no ponto que a Espanha está, de qualidade de vida, de renda per capita, de matrícula, etc., etc., eu volto para homenagear seu espectador, em 30 anos. E está aumentando aqui, está aumentando, viu? É uma proposta modesta. É uma proposta modesta. Se o Brasil crescer 5% ao ano, em média, daqui 10, 15 anos, a gente vira a Espanha. Dá para alcançar. Esse país cresceu a metade de um século, a 7% ao ano. E eu repito isso, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo melhorado, o chão melhorou porque nós descobrimos outras riquezas, o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, que é a nossa fé, que é muito forte no nosso povo, é o mesmo. Quem está fracassando é a política. Então, dessas metas todas, vai ter também a matrícula. Então, a matrícula na universidade. Na Espanha, de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, 54 têm vaga na universidade. Então, se eu vou assumir o compromisso, eu tenho que dizer que em 30 anos, o Brasil, que sai de 18 hoje, para 54 vagas na universidade pública, gratuita e de qualidade. Porque isto é o que resolve o problema. Você e eu, provavelmente, somos da mesma universidade. Eu não paguei um centavo. Eu vivia numa pensão, e se eu tivesse que pagar o custo da faculdade e tal, talvez eu tivesse ficado no 2º grau. Ou meus pais tinham se esfolado de mais sacrifício do que já fizeram só para pagar a pensão. Porque eu vim do interior morar numa pensão na Imperador, por isso que eu sei onde é que fica o Rui Barbosa, o colégio ali. Não é que eu passava na porta ali para ir para a Praça da Lagoinha, namorar de novo. Exatamente. Mas isso é um assunto que já passou da hora, não sei o que e tal. Pois bem, Praça da Lagoinha hoje é uma praça bastante, enfim, a erma aqui de Fortaleza, fica ali no centro da cidade, depois foi onde eu vim morar. Então o Brasil se compromete, aí você tira dos 30 anos, quantos tem que fazer nos primeiros 5, nos primeiros 4 anos, e aí executa e presta conta. E para isso eu vou dizer de onde é que vem o dinheiro. Por quê? Porque se eu escapar e for eleito, eu não me elegi pelos meus olhos azuis, verdes, maravilhosos, que são castanho fuleira. Eu me elegi porque a maioria do povo ou entendeu tudo ou entendeu a parte que interessa do conflito que nós vamos entrar. Porque governar é isso, é escolher lado. Claro que o estadista procura conciliar todos os interesses e o projeto nacional procura dizer, olha, tem um lugar para você aqui, mas a estratégia da unanimidade é mentira. A turma que no Brasil há 35 anos ganha dinheiro no juro, sem produzir um pão, sem gerar um emprego, não quer nem ouvir falar de mim. Olha, se eu digo todo dia que só 2 países do mundo não pagam imposto sobre lucros e dividendos, e sabe qual é o exemplo que eu dou, Alain? O exemplo que eu dou é o seguinte, o Banco Itaú, logo o nome, o Banco Itaú outro dia tirou 9 bilhões de reais de lucro no trimestre e distribuiu para 4 famílias e não pagaram um puto de imposto. Tu acha que essas 4 famílias querem muito bem a mim? Eu não tenho nenhum problema com eles, tenho um profundo respeito por eles, acho que são empreendedores extraordinários, mas no meu governo vão pagar imposto. E é uma alíquota de 35%. Eita, que esses cabos agora é que vão desdobrar para dizer, não vão dizer, o cabo disse que ia, na conversa com o J. Lima, disse que ia cobrar imposto de nós na conta de 35%. Tu acha que eles vão dizer isso? Vão nada. Eles vão dizer, o cabo é estourado, o cabo é bocão. Não, esses aí pagam para as pessoas ir nas internet para falar mal de você. Liga o Jornal Nacional e vê quem patrocina. Então, isso é normal, eu não estou me queixando. Na verdade, eu estou só respondendo para o seu telespectador que nesse projeto a educação tem a mais grave centralidade de todas. Por quê? Porque a gente sabe. Não existe miséria se a pessoa atinge um nível médio bem formado. Verdade. Ainda que não tenha projeto de desenvolvimento, se o caba se virar e adquirir um ensino médio bem formado, ele nunca mais é pobre na vida. Imagina se eu fizer o que eu estou pretendendo de revolucionar a educação. Trocar esse padrão de escola de decoreba, de conversa fiada, do pobre do professor se esfolando para ganhar quase nada, de costa para o aluno rabiscando giz e tossindo, não sei o que e tal, para passar informação passiva que está no Google, ou que você com óculos de VR, você chega na descoberta de Pedro Álvares Cabral junto com ele, ainda puxa, dá um beliscão na barriga do Pedro Vaz de Caminha, pede para ele pedir outro empreguinho lá para o rei de Portugal.
Isso tudo tem que mudar, porque o profissional que o mundo novo pede, que é agora esse mundo, não é para o futuro, é o profissional da economia do conhecimento. E isso é a escola que dá. Portanto, acredite, porque isso é o que nós estamos fazendo aqui no Ceará. Procure, você que não está aí no Ceará, procure no Google, e os críticos nossos, procure ouvir falar numa cidade chamada Sobral, de onde eu venho. É o melhor IDEB do Brasil. Nós já alcançamos o IDEB do ano 2027 ou do ano 2030. Mal satisfeito, nós trouxemos agora o PISA, que é o padrão de avaliação das escolas internacionais. E olha que não estamos fazendo feio, estamos ali rivalizando com as melhores escolas da América Latina. O que quer dizer o seguinte, é por aí que nós vamos emancipar o Brasil. Mas, para isso, eu preciso botar a indústria para funcionar, a construção civil para funcionar, eu preciso subir a favela qualificando a moradia, eu preciso garantir que a população não seja... O Pombo falou em jovem. Meu irmão, hoje quase 30 milhões de jovens brasileiros estão na condição de nem-nem, que eles estão chamando. Nem tem oportunidade de trabalho, nem de estudar. O que é que faz esse jovem o dia todinho? Com a televisão dizendo compre, 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 o bom, bonito e barato é que faz você feliz, você só vai ser aceito pelas meninas, ou as meninas só vão ser aceitas pelos rapazes, se estiver carregando. Outro dia, Manel Dias, há uma marca, vou logo dizer o nome também, chamada Gucci, que é a marca dos barões do mundo, uma marca Gucci. Só para vocês terem ideia de como está ficando dramático na cabeça da juventude. Uma marca chamada Gucci lançou um tênis virtual, que você paga R$70 por ele. Aí até o Jumentinho, que gosta da internet, perguntou como assim? Pois bem, é assim mesmo. Eu boto o meu pé aqui e eu pagar R$70, eu faço uma foto e ele me calça com tênis com a marca Gucci. E eu posso postar no Facebook eu de tênis marca Gucci, manca, que eu não tenho. Eu tenho apenas a imagem de R$70. Depois você entra na internet e você vê. E isso está na cabeça do jovem. Ora, quem está oferecendo isso aqui e agora para ele é o narcotráfico. Percebe? É a ilusão da facção. E tu acha que nós vamos resolver isso reprimindo? Quando o Lula tomou posse, o Brasil tinha 300 mil pessoas presas. Copiaram a política de guerra contra as drogas dos Estados Unidos, o Brasil hoje tem 900 mil pessoas presas e 250 mil mandados de prisão para ser executado. Já somos a segunda população prisional do mundo. Vai olhar quem são. Tudo jovem, negro, pobre, pardo, caboclo da periferia do Brasil, porque o narcotráfico não está na favela. O narcotráfico vive em Ipanema. O narcotraficante mesmo vive em Ipanema, vive na Barra. Outro dia pegaram aqui um vice-presidente aí do PCC, morava aqui nesse condomínio de Barão, aqui, como é que chama? O Alphaville. Alphaville. Negaram e saíram de helicóptero, negaram tudo fazendo amizade com o cabo, chegaram nos restaurantes de Fortaleza Elegante, salvo minha sorte, que não tirei uma chapa com o cabo chegando nos restaurantes tudo, chega perto, uma foto, vem cá, meu patrão, olha, pelo voto dele, vem cá, meu patrão, olha, escapei dessa, porque estou aqui isolado e tal. Então, estou falando demais, mas só para dizer a importância, meu irmão, da gente dar um diazinho de serviço, uma horazinha de serviço para a causa da nação. Não tem saída individual, cada um de nós se virar, isso é a selva. Uma nação não é um grande acampamento. E eu repito o apelo do Manel Dias, vamos nos pôr de pé, vamos nos rebelar. Nós não gostamos da violência, não gostamos, mas a rebelião é necessária para que a gente não aceite o que está se fazendo com essa que é a mais generosa nação do planeta Terra. E nós vamos achar o caminho de devolvê-lo ao seu destino, que não é de passar fome, sofrer humilhação e violência e doença. O destino do Brasil é ser admirado no mundo como a maior civilização mestiça do planeta. Amém. A nação solidária dos trópicos, né? Dizia o professor Bautista Vidal. Né? Sim, fantástico. Senhor. Deixa eu fazer aqui uma propagandazinha. Eu tenho essas redes sociais todas e isso aqui é um lugar onde a turma pode entrar, perguntar, criticar, sugerir. Né? Então, no Twitter e no Instagram é @Ciro Gomes. E no Facebook e YouTube é @Ciro Gomes Oficial. Entra lá, critica, sugere. Eu mesmo, de vez em quando, entro, respondo. Se não, a assessoria cuida e traz para mim as perguntas e eu vou respondendo. E a gente aceita crítica com muita humildade também. Maravilha. É assim que a gente constrói, né? Na crítica, no debate. Gente, muito obrigado. Estou extremamente agradecido. Maneca, nosso querido Manuel Dias, Marconi, Ciro, muito obrigado. Jumentinho Amarelo, muito obrigado. E Alan, nosso vereador,
Gente, tivemos uma audiência fantástica, foi um bom programa, uma boa entrada para esse nosso seminário.